E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis, professor aqui do Fênix, e hoje a gente vai falar nessa aula sobre energia, que é um dos principais assuntos da prova do Enem, todo ano figurinha marcada, e que a gente precisa conhecer principalmente aquelas energias mecânicas, cinética, gravitacional, elástica e a relação delas com potência. Então, se liga aí. E aí, meus queridos, então vamos lá, a nossa aula de energia, que é um dos assuntos mais recorrentes na prova do Enem. Então vamos lá. Gente, olha só, o que eu já deixei pronto aqui um quadrinho para vocês, tá? Eu vou falar especificamente sobre energia mecânica, existem outras formas de energia que eu vou dar uma pincelada aqui com vocês, tá? Mas no geral, qual é a ideia aqui? A gente entender as formas de energia mecânica, saber relacionar isso com o trabalho e falar de potência. Olha só. Então, energia mecânica no geral, ela vai ser a soma das três energias, a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, tá? Nós temos essas três energias dentro ali da energia mecânica, tá? Bom, além disso, o que a gente precisa entender? A energia, ela não tem uma definição. Quando a gente fala de energia, não tem uma forma correta de definir energia é tal coisa. Então, o que tu tem que entender? Na hora que tu for fazer a prova ela vai te dar um contexto, ela vai te dar uma ideia, vai te trazer uma história e tu vai ter que saber associar essa história à energia que a questão está tentando contextualizar, beleza? Então cada energia ela tem um contexto diferente e é isso que eu preciso saber. Olha só, primeiro, energia cinética está associada a quê? Tá? Energia cinética é aquela forma de energia que está associada a movimento, tá? Deixa eu botar mais para cima aqui, ó, movimento, mais especificamente falando de velocidade, tá? Velocidade. Então, energia cinética está associada à velocidade, ao movimento dos corpos. Já a energia potencial gravitacional, ela está associada a desníveis. Desnível, mais especificamente a altura. Então, o que significa isso? Para eu ter energia cinética, eu preciso que o corpo esteja em movimento. Simples assim, tá? E lembra, movimento é relativo. Então, sempre que a gente for analisar a velocidade, né, a questão da velocidade do corpo, a gente tem que ver o referencial. No caso da energia cinética também, tá? A mesma coisa a altura. A altura também é relativo, tá? O nosso estúdio aqui, ele se encontra no terceiro andar do prédio. Só que em relação ao nosso diretor, eu estou no mesmo nível que ele, então eu não tenho energia gravitacional, porque nós estamos no mesmo nível, não existe desnível entre eu e ele. Porém, se eu comparar a minha altura, a minha posição em relação aos alunos, ao pessoal, né? Enfim, quem passa ali na calçada, o que a gente tem? Como eu estou no terceiro andar, eu tenho um desnível, eu tenho uma certa altura em relação àquela parte do solo. E aí sim eu tenho uma energia potencial gravitacional em relação àquelas pessoas. Mas no geral é isso. Então, energia potencial gravitacional está associada a ter altura em relação a alguma coisa, tá? E por último nós temos a energia potencial elástica, que está associada a deformações. Deformação elástica, tá? Deformação elástica. E o que significa isso? Deformação elástica é quando um corpo ele tem a capacidade de se esticar, de se comprimir e não mudar o seu formato. Não, desculpa, deixa eu construir de novo. Ele tem a capacidade de se esticar, de comprimir e quando eu solto ele volta ao formato original. Agora sim, agora eu defini de maneira correta, tá? Então um corpo elástico é isso, é um corpo que tem a capacidade de se deformar, mas não só isso, ele tem a capacidade de ao soltar ele voltar ao formato original, beleza? É a diferença entre elástico e maleável, né? Uma massinha de modelar, ela é maleável, ela pode ser deformada, mas ela não volta sozinha a um formato original. Já uma borracha, né, um atilho, borrachinha de dinheiro, uma mola, uma bolinha de taco, enfim, né, um colchão, aquela espuma do colchão, uma série de coisas a gente poderia considerar como corpos elásticos porque tem essa capacidade de voltar ao formato sozinho quando a gente solta esse corpo, tá? Bom, no geral, cada um desses tem um contexto. O que a gente tem que se ligar? Olha só, pensa o seguinte, digamos que a questão, ela tá falando, que já foi usado muitas vezes, de salto com vara. Qual o contexto do salto com vara, né? Pô, do salto com vara, o corredor, o atleta, né? Ele vai começar correndo. O atleta começa correndo, então ele tem uma energia cinética.
Só que quando o atleta ele coloca a vara, né, no buraco lá e a vara deforma, a vara ela começa a adquirir energia potencial elástica. Na verdade, o sistema, né, energia potencial elástica. Que vem da onde? Ó, aí a gente já começa a pensar nas questões de transformação. O cara correu, energia cinética. Essa energia cinética se transforma em deformação da vara, energia elástica. E aí quando a vara volta ao normal, porque o corpo elástico tem essa característica de voltar ao normal sozinho, joga o cara para cima, como uma catapulta. Então ele é jogado para cima, onde essa energia elástica ela se transforma novamente em cinética e logo em seguida gravitacional. Aí ele vai subindo, 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 a cinética vai virando gravitacional. Lá no ponto mais alto da trajetória, praticamente ele só tem gravitacional. E aí depois ele cai, transformando a gravitacional em cinética. Então tu percebe que cada ponto do salto com vara, a gente tem diferentes energias. O Enem já contextualizou também a questão da potência do Usain Bolt correndo. E qual a energia que a gente poderia associar com ele? A ele? Energia cinética, né? Então essa é a ideia, eu saber analisar o contexto e colocar a energia relacionada àquilo ali. Uma outra dica também é os dados que a questão vai te dar, porque olha só, a energia cinética, para eu calcular ela, eu preciso da massa do corpo, eu preciso da velocidade, e é isso, massa e velocidade. Então a fórmula é essa, energia cinética é igual a massa, velocidade ao quadrado sobre 2, beleza? Agora, para eu calcular a potencial gravitacional, eu também preciso da massa, eu preciso da gravidade e eu preciso da altura que o corpo se encontra em relação a alguma outra coisa. E para eu calcular a energia elástica, potencial elástica, eu preciso da constante elástica, da deformação elástica e é isso. Ó, massa, velocidade ao quadrado sobre 2, tu percebe que o contexto, a velocidade aparece na fórmula. Então, se a questão me der velocidade para calcular, eu já sei do que se trata. Agora, desnível ou altura, energia potencial gravitacional, massa, gravidade e altura. Ó. A altura aparece na fórmula, que é o que eu preciso para analisar. E por último, kx ao quadrado sobre 2. K é a constante elástica e o x é a deformação elástica. Tu percebe que tudo que eu estou grifando de vermelho tá na fórmula, para eu poder me achar, para eu poder identificar do que se trata a situação que a questão está me trazendo, beleza? Então, cada energia, ela tem um contextozinho diferente. Beleza, beleza. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó, quando a gente falar de massa, tá? Não esquece que o M das fórmulas é massa, tá? Massa. Não esquece que massa, a unidade de medida que a gente tem que trabalhar é sempre o quilograma. Tá? Outra coisa, outro contexto que eu quero comentar aqui com vocês é a velocidade. Velocidade. O contexto, a unidade de medida da velocidade é sempre metros por segundo. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Caso tu esteja fazendo uma questão em que a velocidade não foi dado para ti em metros por segundo, que a massa não foi dado para ti em quilogramas, cuidado, passa isso para a unidade correta, que é um pega-ratão recorrente, tá? A questão das unidades. O que a gente tem que cuidar? Ah, a questão me deu em gramas, então eu divido por 1000 para passar para quilogramas. Ah, não, a questão me deu em metros, me deu em quilômetros por hora a velocidade, então eu divido por 3,6 para passar para metros por segundo, tá? Dá uma relembrada nessa parte de conversão, que não faz parte especificamente disso que eu tô falando aqui, mas está dentro de todos os contextos, que é o cuidado com a unidade, beleza? Bom, olha só, outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês, né? H, que seria a altura, tá? Tô fazendo uma legendinha aqui para vocês. H seria a altura. A unidade de medida de altura é o metro, tá? A unidade de medida de altura é o metro. E o que é aquele K e aquele X, senhor? Aquele K ali, ó, ele é a constante elástica, que é a unidade de medidazinha aqui para vocês, ó, constante elástica é o Newton por metro, e a constante elástica ela vai te representar a dureza da mola, né? O quão dura é a mola que tu tá trabalhando. Então, quanto maior a constante elástica, mais dura é para ser essa mola e, tecnicamente, mais energia elástica ela tem capacidade de armazenar, tá? E o que é esse X aqui? Esse X, pessoal, seria a deformação elástica.
tá? Deformação elástica, onde a unidadezinha de medida é o metro, porque a deformação ela não deixa de ser ali uma distância, uma unidade de medida de distância. O que seria isso aí? Vamos entender o seguinte, ó. A deformação elástica é o quanto eu afasto o corpo da posição de equilíbrio dele, né, da posição normal. Então imagina uma mola que ela tem o tamanho normal, imagina que isso aqui, né, uma mola. A mola tem o tamanho normal, que seria o tamanho dessa régua. Aí eu pego essa mola e eu estico ela e eu deformo ela mais isso aqui, ó. O que é a deformação? É o quanto eu estou afastando ela da posição natural dela. Esse é o tamanho natural dela. E aí eu vou lá e eu estico ela um pouquinho mais e afasto ela. Então esse tanto, que é o quanto eu afastei, é o tanto de deformação que eu causei nessa mola. E a deformação ela é tanto para fora quanto para dentro, né? Porque eu posso esmagar essa mola e deformar ela assim, ó, diminuindo ela esse tanto, e aí isso vai ser a deformação. Então, deformação é uma unidade de medida de distância, que seria o quanto eu afasto ela do normal, tá? Já o G aqui seria a gravidade. Eu acho que não vem ao caso eu botar aqui o G da gravidade, que a gente sabe que na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado, é um valorzinho que é bem comum, que a gente tem que saber na hora da prova, tá? Gente, seguindo aí, então isso aqui é o contexto geral de energias mecânicas quando a gente fala, tá? Além da questão da energia, o que é bom a gente lembrar? É bom a gente lembrar das definições de trabalho, que volta e meia o Enem ele vai brincando com isso aqui. Então tem várias questões que o Enem ele vai chegar e vai te perguntar qual é o trabalho. E aí tu tem que saber relacionar qual é o trabalho bonitinho para essa situação. E para calcular o trabalho, basicamente eu tenho 3 formas de calcular, tá? Eu tenho primeiro a definição geral, que é o quê? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno, tá? Então a definição geral, deixa eu botar aqui uma legendinha para vocês, ó. Isso aqui é a força, isso aqui é o deslocamento, e esse θ aqui seria o ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Seria o ângulo entre os dois aqui. Gente, só pra gente lembrar aqui, ó, unidade de medida de força é sempre newtons, né? E unidade de medida de deslocamento é sempre metros, tá? Então só pra gente não esquecer dessas relaçõezinhas aqui, beleza? Outra coisa que eu preciso comentar com vocês também é o seguinte, ó, essa fórmula da força, ela só é possível ser usada se essa força for constante, tá, gente? Constante. Se não for constante, não dá para usar essa fórmula. Então a definição geral só dá para usar se a força for constante. Só pra gente lembrar aqui então, o que é o trabalho e o que é essa fórmula? Trabalho está associado com a capacidade de uma força gerar uma mudança de energia, uma variação de energia dentro de um sistema, tá? Basicamente é isso. De maneira geral, o trabalho ele vai ser definido como uma força vezes o deslocamento que essa força está influenciando nesse corpo, vezes o cosseno do ângulo, que é o ângulo entre o sentido da força e o sentido do deslocamento, porque lembra que deslocamento também é um vetor, é uma grandeza vetorial, tá? Então, no geral é isso, essa é a fórmula do trabalho, e eu vou te dizer assim, ó, é a menos usada na maior parte das vezes, ela é mais usada em questões de análise, tá? A segunda maneira de calcular o trabalho seria através da área do gráfico. Qual gráfico, senhor? Gráfico de força, tá? Por posição, que seria um X. Força por posição. E aí, quando o professor diz a área, gente, seria a área da linha do gráfico, que seria isso aqui que eu desenhei, ó, até o eixo, que seria então toda essa área aqui. E quando o prof diz área, o prof não está fazendo uma relação e tal, não, é área mesmo, né? Tu vai pegar, calcular a área dessa forma geométrica, que daí tu pode dividir em triângulos, retângulos e tudo mais, e isso vai ser equivalente ao trabalho. Tá, gente? Então, equivalente ao trabalho. Então, calculou essa área, né, como se fosse um cálculo de área normal, geometria plana, e aí essa área é equivalente ao trabalho dessa força dentro desse deslocamento, tá? Senhor, mas por que tem que ser esse gráfico? Porque gráfico de força por posição, basicamente o que tu está fazendo é relacionando as coisas da fórmula. Porque posição está associada com deslocamento. Lembra que deslocamento é a variação das posições. Então, força vezes deslocamento, né, é a mesma relação de força vezes a variação das posições aqui nesse gráfico.
Beleza? Então, uma das maneiras é através do gráfico força por posição e a outra maneira seria através da definição geral, mas só se a força for constante. Alguns erros dos alunos é, às vezes, a questão de te dar um gráfico de força por posição, o aluno pegar a força aqui, ó, e jogar na fórmula. E aí acaba calculando um valor que tem, às vezes, alternativa, mas está errado. E por que ele está errado? Porque justamente aqui a força tem que ser constante e quando eles te dão um gráfico, esse gráfico a força é variável e aí só dá para calcular pela área. Então cuidado, tá, gente? Cuidado na hora que tu for calcular o trabalho, analisa bem qual é a situação, só dá para usar a definição geral se a força for constante, tá? Bom, nós temos também o teorema trabalho-energia, que eu acho que é o mais importante de todos quando se trata de trabalho, tá? E o teorema trabalho-energia, o que ele me diz? Ele me diz que trabalho é igual a variação de energia cinética. Resumindo, é isso que ele me diz. Ou seja, olha só, se um corpo está parado e eu vou lá e eu faço uma força nesse corpo e eu empurro esse corpo, o que eu faço? Eu estou fazendo um trabalho sobre ele e o trabalho que eu estou fazendo sobre ele é numericamente igual à variação de energia cinética que eu produzi nesse corpo. Se ele estava parado, ele estava com zero energia cinética e no momento que eu empurrei, eu dei energia cinética para ele. Então, o meu trabalho foi igual à variação de energia cinética que eu produzi nesse corpo. Beleza? Estão me entendendo? Agora, olha só, pode ser o contrário também, né? Quando eu empurro um corpo, ele vai deslizando até parar. E aí, quem é que fez ele parar? Né? Qual foi a força que fez ele parar? Aí, tá pensando aí na tua casa, o atrito? E aí a questão vai lá e te diz assim, ó, qual foi o trabalho da força de atrito para desacelerar esse corpo? O que o cara pode fazer? Ele pode pegar a definição geral, no lugar desse F, botar a força de atrito, pegar o deslocamento do corpo, que ele ficou deslizando, e calcular, de boa. Mas o detalhe é que o trabalho da força de atrito também foi o trabalho de tirar energia cinética desse corpo, ou seja, variar a zero a energia cinética desse corpo. E aí o que o aluno pode fazer? Ele pode simplesmente calcular a variação de energia cinética desse corpo aí, beleza? Então isso é bastante importante tu pegar, tá? Só que eu quero ir mais além para ti, olha só, eu quero ir mais além, como assim, ó? Essa caneta aqui, ó, vou deixar no chão do estúdio, tu não tá vendo ela, mas ela não tá mais na minha mão, ela caiu no chão. Aí fala o seguinte, né? O Joãozinho vai lá e vai pegar e levantar a caneta. Quando o Joãozinho levanta a caneta, o que o Joãozinho está fazendo? Ele está dando uma forma de energia para a caneta. Sabe dizer em casa qual é o tipo de energia que eu estaria dando para a caneta? Tipo Dora agora, Dora Aventureira. Eu vou fazer a pergunta para ninguém, mas tu responde como se tu estivesse falando comigo, né? Então o que acontece, gente? Quando eu levanto a caneta, qual é a energia que eu estou dando para ele? Eu estou dando uma energia que envolve altura. Eu estou variando a condição de energia gravitacional dele, porque antes ele estava no chão, ele não tinha energia gravitacional. E quando eu levantei, eu dei energia, eu fiz ele armazenar energia na forma gravitacional. E isso é importante eu entender, então, é o seguinte, ó, se eu botar isso aqui em módulo, de maneira geral, eu posso dizer que o trabalho é igual a qualquer variação de energia, tá? Qualquer tipo de variação de energia posso associar ao trabalho. E isso é uma característica muito importante, porque lembra do exemplo que eu falei do Usain Bolt, que o Enem já usou, que fala dele correndo e tal? Justamente a questão, ela te pedia qual era o trabalho que o Bolt tinha nos 30 primeiros metros, se não me engano, nas 13 primeiras passadas, que era quando ele saía do repouso e atingia uma velocidade de 12 metros por segundo. A questão me dava um monte de dados, como distância, tempo, massa, velocidade, e o aluno ficava perdido num monte de coisa. Mas o que tu tem que te ligar? Eu tenho 3 maneiras de calcular trabalho. E já de primeira eu vou tentar ver se dá por essa, porque geralmente é por essa que a questão vai querer que eu faça, beleza? Trabalho é igual a variação de energia. Aí tu pensa, o Bolt, né, o cara é um recordista mundial de quê? De velocidade, ele é um velocista. Então, a energia que provavelmente eu vou associar com ele seria o quê? A energia cinética. E aí tá feito o negócio, né? A energia cinética vai ser a variação, né? Aliás, a variação de energia cinética vai ser igual ao trabalho que o Bolt faz, e eu só precisava saber o quê? A massa dele, a velocidade final e a inicial. Só que para ficar mais fácil, a velocidade inicial era 0. Então, no início, um corredor ele não tem energia cinética. Ele vai adquirir essa energia correndo, né? Fazendo lá o poder de aceleração dele. E aí o que tu tinha que te ligar? Era basicamente o trabalho igual à energia cinética final, porque a inicial era 0. Lembrando, né, só pra gente pegar aqui, ó, variação de energia, né, é a energia final menos a energia inicial, né, gente? E aí no caso dessa questão,
A inicial era 0 e essa era a jogada da questão, isso que eu tinha que me ligar, tá, gente? E outra coisa que eu quero comentar com vocês, então, como eu falei, posso associar com qualquer uma delas, mas vamos pegar um outro contexto. Digamos que a questão fala lá que o cara tá num campeonato de levantamento de peso, e aí ele pega lá do CrossFit e levanta o peso lá em cima. Qual é a energia que podemos, ou melhor, qual é o trabalho que o fulaninho tem para levantar esse peso até o alto da cabeça dele? Pô, pensa comigo, levantar gravitacional, então eu posso dizer que o trabalho para levantar um peso mínimo é igual à energia gravitacional que eu vou dar para esse negócio. E assim vai indo, dentro dos contextos eu vou associando qual é a melhor situação, qual é a melhor energia que entra no contexto, tá? Bom, gente, para fechar aqui, para fechar os nossos últimos minutos de aula, né, eu quero falar de potência com vocês. E assim, ó, eu quero chamar a atenção para o seguinte, o contexto de potência, o conceito de potência, é um dos conceitos mais trabalhados no Enem nos últimos anos. Então, quase todo ano cai uma questão que envolve a relação. Quase todo ano eu vou dizer assim, ó, porque eu não quero me queimar, né? Mas 99,999 das questões que eu lembro, dos anos de prova de Enem que eu lembro, caíram coisas envolvendo, caiu alguma questão envolvendo o que eu vou falar agora. Então é uma das equações mais coringa, que eu preciso lembrar de maneira mais geral, tá? Então olha só, primeira coisa aqui, potência no geral, o que é a potência, tá? A potência pode ser definido como a rapidez, ó, rapidez em fazer trabalho, rapidez em fazer trabalho, mas eu prefiro definir assim, ó, rapidez em transformar energia. Rapidez em transformar energia, tá? Eu gosto de definir a potência desse jeito. Então a potência, ela está associada com quão rápido uma coisa faz a mudança de energia. E o exemplo que eu dou em aula, que eu acho que é bem intuitivo, é o seguinte, como é que eu sei que uma Ferrari ela é mais potente que um Fusca? Tá? Como é que eu faço para saber que uma Ferrari é mais potente que um Fusca? Basta eu testar. Faz os dois de 0 a 100 e vê quanto tempo cada um faz o seu 0 a 100. A Ferrari ela é potente porque ela vai de 0 a 100 km por hora em 3 segundos, mais ou menos. E um Fusca, sei lá, qualquer outro carro, não precisa ser um Fusca, né? Mas qualquer outro carro mais inferior, ele vai fazer isso em 10, 15, 20 segundos, né? Ou 1 minuto, sei lá, depende da qualidade do carro. Mas a questão, gente, é que potência está associado com a rapidez. E esse exemplo que eu geralmente dou em aula caiu ano passado ou retrasado no Enem, justamente falando sobre dois carros, um a álcool e um a gasolina, e perguntava qual era o mais potente. O que tu tinha que olhar? Te dava uma tabelinha, e nos dados da tabelinha te dava o quê? As velocidades de 0 a 100 e o tempo que levava para cada um. Resposta certa. O carro tal era o mais potente, porque ele apresentava a maior taxa de variação da energia cinética. Ele conseguia variar mais rápido a energia cinética que ele fazia em menos tempo. Certo? Então é a rapidez, quanto mais rápido, mais potente. E aí vem a questão, como é que calcula a potência? De maneira geral, a potência, tá, gente? Ela é calculada como trabalho sobre tempo, a potência mecânica, né? Trabalho sobre tempo. Lembrando que a unidade de medida de trabalho, que eu não botei, né? A unidade de medida de trabalho é o Joule. Joule, que é a mesma unidade de medida de energia no geral, tá? Joule. A unidade de medida de tempo é o segundo. E a unidade de medida de potência é o watt. Tá, gente? Vamos lembrar que watt sai da relação de joule por segundo. Então, para eu trabalhar com watt, é joule por segundo. Não esquece, o tempo tem que estar em segundos. O professor é chato com a questão das unidades, porque justamente é bem comum tu cair por causa de unidade, tá? Mas o mais importante que eu quero te mostrar hoje é a relação de potência com energia no geral. Não esquece que potência, tá? Pode ser definido como também energia por tempo. E aí que tá, como eu te disse, a definição que o Enem usa praticamente todo ano, tá? Essa definiçãozinha aqui, ó, ela vai aparecer na prova e tu tem que estar ligado com ela. Energia sobre tempo, tá? Lembrando que energia, a unidade de medida, qualquer energia, né? A unidade de medida também é o joule, tá? E o tempo ali segundo, potência em watt, normal. Tá? Só que olha só, gente, olha qual é a jogada daqui. E isso que eu quero que você se ligue. Quando o professor fala de energia, o professor está dizendo o seguinte, ó, essa energia, ela não é só energia mecânica, pode ser, né? Essa energia pode entrar aqui, ó, a variação de energia cinética,
A variação de energia gravitacional, a variação de energia elástica, como já caiu milhões e milhões, né, várias e várias, milhões é exagerado, né, mas várias e várias vezes nas provas de vestibulares e Enem principalmente, tá? Mas quando o professor diz energia, o professor quer que tu entenda que essa energia pode ser o quê? Energia elétrica. Pode ser energia térmica, a gente vai ter uma aula aí, não sei se vocês já viram, nessas 5 aulas que vocês estão recebendo, tem uma que fala sobre eletricidade, que vai abordar a energia elétrica, e tem uma outra que fala sobre energias térmicas, né, calor. E quando o professor fala aqui, ó, pode botar aqui o quimacete, que é a quantidade de calor sensível, pode botar aqui o quimolesa, que é a quantidade de calor latente. Então, olha as outras aulas, onde a gente vai falar um pouco mais sobre outras formas de energia e te liga que essa fórmula aqui, ela vai aparecer, ela vai ser usada de outras formas. Só para te pegar uma palhinha, o Enem botou agora no ano passado, retrasado, uma questão que falava de um chuveiro. E aí a questão do chuveiro, ela te dava uma série de dados e para fazer a questão tu precisava saber essa fórmula. Só que olha só qual é a jogada do Enem. Aqui tu botava o quimacete, quantidade de calor sensível, massa, calor específico e variação de temperatura. E aqui, ó, na potência, tu botava a potência elétrica, que era a fórmula do π, beleza? Então te liga nas nossas aulas, porque elas vão conversar entre si, principalmente através dessa equação que o Enem volta e meia coloca na prova, praticamente todos os anos tem relações com essa fórmula aqui, beleza? Ela é um coringa porque tu faz um link com várias partes da física. Beleza, gente? Então tá aqui a nossa aula, deixa eu sair aqui da frente para te conseguir tirar o teu print. Tira o teu print. Aqui a gente conseguiu fazer um resumo de toda a parte de energia, falando principalmente da equação de potência igual a energia por tempo, beleza? Pega essa dica que isso aqui é quente para a prova do Enem. Beijos, vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!